Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Graças a Deus no retorno aqui, ó, chique, né? Sejam todos acolhidos nessa casa, hoje nesse banquete espiritual. E temos hoje como visita o nosso irmão Marcos Vinícius, que veio nos prestigiar esta noite, né? Com as mensagens sobre a família. Vamos nos acerenar. Ele é trabalhador do primeiro CRE, na primeira terra, que veio hoje nos dar o apoio nesta casa. Nos acolhemos a todos, né, meu irmão? Sejam todos bem-vindos. Vamos nos acerenar com a mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier e Emmanuel, que fala em família. Como a palestra de hoje é sobre a família, eu escolhi uma mensagem referente também à família, intitulada assim: Em Família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 como pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indicação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem entre os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreza, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que ver a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes de grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Que assim seja. Vamos nos serenar, fechar os seus olhos e agradecer ao mestre amigo por mais essa oportunidade de luz. Iremos receber nesta casa e com certeza daqui sairemos melhor do que entramos, dizendo: Senhor, graças te damos, Senhor, por mais este amparo que iremos receber nesta casa. Muito obrigado por essa oportunidade de luz, de recebermos essas energias de paz, de amor. Agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que vieram aqui para, juntamente conosco, aprender os teus ensinamentos. Te pedimos o amparo ao nosso irmão, que irá trazer para todos nós a palavra de consolo e de paz. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. E assim seja. Iremos ouvir agora o nosso irmão, que trouxe a mensagem sobre a família para todos nós. Bem, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, de poder refletir um pouco mais, principalmente sobre um tema que para nós é extremamente desafiador, que vem ser conviver em família. E eu gostaria
de compartilhar com vocês alguns tópicos de forma assim bem sucinta, porque só temos 45 minutos. E eu gostaria de compartilhar que nós vamos apresentar aqui o conceito, né, de família à luz da ciência. Vamos fazer uma reflexão sobre duas pesquisas feitas, uma pelo IBGE e a outra pela IBFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito à Família. Vamos também falar sobre as causas de divórcio. E aí vamos adentrar nas obras básicas. Vamos falar dessa visão sobre essa problemática, né, sobre essas situações, no Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, e aí encerrando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer a vocês que eu fiquei muito grato assim, por esse tema, né, porque é um tema muito recorrente. Principalmente nos tempos atuais, em que, não sei se todos já chegaram a perceber, há um certo relaxamento dos relacionamentos, devido ao acesso à tecnologia, devido à autonomia que as pessoas estão tendo, e muitas das vezes acabando confundindo, né, exatamente o significado da palavra liberdade. Então, nós vamos iniciar, primeiramente, compartilhando o conceito de família. É muito importante a gente poder entender o quanto tem a ver o conhecimento científico para uma questão não somente psicobiológica, mas também espiritual. Família é todo núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, mantendo uma relação solidária. Então é muito importante a gente perceber duas palavras-chave nessa definição. Né? Na verdade, né? A união por laços afetivos e a manutenção de uma solidariedade nesses laços. Então aqui é o nosso ponto de partida, para que nós possamos compreender o significado de família. União pelo sentimento, mas não somente isto, mas um trabalho de manutenção. Porque um relacionamento, nós podemos até utilizar a metáfora de uma planta, ele precisa ser regado para que possa florescer e dar frutos. Se nós não cuidarmos da planta, muito provavelmente com o sol ou com a chuva excessiva, ela poderá sucumbir. E conosco, família não é diferente nessa metáfora. E aí nós compartilhamos com vocês, devido a esse momento que foi, vamos dizer assim, ímpar na nossa sociedade a nível mundial, que foi o fenômeno da pandemia. A pandemia, realmente, ela trouxe, como é colocado na obra O Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, um papel muito importante, que foi não somente de já convocar alguns que já estavam preparados para o retorno, mas também alguns que, de forma desavisada e vigilante, não tendo as devidas precauções sanitárias, acabaram indo de forma precipitada. Mas tudo sendo regido por um amor infinito. Nenhuma das criaturas que retornaram à pátria espiritual estão desamparadas. Tenhamos a certeza disso. Então, nesse período de pandemia, houve um fenômeno que, inclusive, está sendo estudado pelas instituições de nível superior, as universidades, como vamos dizer assim, um paradoxo. Por quê? Porque no conceito de família, como nós podemos observar, fala da união pelos laços. Fala de uma manutenção solidária nessas relações. Entretanto, quando as pessoas passaram a conviver no isolamento social, surgiu um fenômeno de intolerância com relação a muitas famílias. E a partir daí, o IBGE, como o IBFAM, trouxeram alguns reflexos através de pesquisas estatísticas para a nossa reflexão de hoje. O IBGE colocou que em 2021, devido ao processo pandêmico, houve um aumento de 4,1. A gente pode pensar, 4,5.
E nós poderemos analisar, bem, realmente é pouco. Mas no nosso país, em sua totalidade, em termos numéricos, 4,5 corresponde a 76.175 divórcios aconteceram. O outro órgão, que é a IBFAM, quando foi falar sobre o panorama das famílias em 2022, claro que eles fazem a pesquisa sempre no ano anterior. O dado já foi um pouco mais delicado. De 4,5, como foi mostrado pelo IBGE, esse instituto, que ele é responsável de focar a questão das relações familiares, ele identificou exatamente 24% de aumento. E aí eles sinalizaram que no primeiro semestre do ano passado, o número de divórcios chegou a 37 mil. Então nós vamos observando as consequências, não de uma pandemia, mas talvez exatamente de uma falta de entendimento por parte das pessoas sobre esse significado que vem ser do papel familiar. Tenho amigos, tenho conhecidos, tenho familiares que surtaram nas suas relações. E eu não vou negar a vocês que eu também fiquei preocupado de surtar nas minhas, né? Porque eu também tenho uma família. E nós pensamos em estratégias, porque a gente estava observando realmente um quadro muito preocupante. O noticiário vinha, além de divulgar essas situações, tragédias, como o feminicídio, que tem aumentado. Então, tudo isso realmente nos fez refletir. E aí criamos algumas estratégias dentro de casa, que isso realmente pôde nos fazer observar que realmente não era tão complexo assim. Não foi simples, mas nós precisávamos fazer algo para poder passar sem sofrer os danos psíquicos, psicológicos, exatamente neste processo. E é muito interessante nós podemos refletir nesse processo que ocorreu de fragilização das relações familiares, as causas. E a ciência, novamente, vem nos trazer contributos sobre isso. Foram listados vários pontos, mas 7 foram detectados como os mais recorrentes. Quais foram eles? O primeiro deles, a confiança. A confiança foi, na verdade, a falta de confiança foi um dos fatores que levou exatamente muitas famílias a se desestruturarem. Conflitos e maneiras de resolvê-los. Em consequência do primeiro, ao se deparar com determinadas dificuldades, nós não conseguimos, em alguns momentos, lidar e utilizávamos muitas das vezes atitudes, palavras e pensamentos do aprendizado que nós tivemos na nossa convivência familiar. O terceiro, os filhos foram também causa de divórcio. Situações pré-existentes e novas. A gente pode exemplificar os famosos conflitos que foram potencializados de diferentes interpretações e entendimentos sobre o processo educativo. O pai educa de uma forma, a mãe educa de uma outra. Às vezes a mãe dialoga, às vezes o pai não e vice-versa. Às vezes a mãe é enérgica e com razão, e o pai, às vezes, por debaixo dos panos, flexibiliza, entre aspas, em nome do amor. Isso acontece tanto de um lado como do outro. E isto acaba também levando a uma situação de enfraquecimento do relacionamento. É como se tivesse um complô. Enquanto um faz, o outro vem por trás e desfaz. Fantasmas do passado. Não são espíritos. Tá? Quer dizer, não são espíritos. Nada. O que vinha a ser os fantasmas do passado? Vamos dar um exemplo. Cheguei em casa,
e falei para minha esposa, olha, encontrei uma pessoa que foi o grande amor da minha vida. Pronto, fechou o clima. Fechou o clima por quê? Porque isso é uma ameaça. E é claro que a gente depois vai falar que a psicologia, e até Emmanuel também vai mencionar sobre isso, que justamente o que nos incomoda é porque nós temos muito forte dentro de nós. Não estou querendo dizer que não aconteçam situações, sim, ocorram, mas nós não podemos generalizar. Então, é um dos fatores. O companheiro ou a companheira saber que uma amizade ou uma pessoa com quem se relacionou teve um contato, parecendo que tudo vai ruir. Infidelidade, aí já vem ser a consumação de algo que já vem na mente, já vem no coração. E que existe uma série de fatores. O próprio Cristo, na obra Premissas do Mestre, ele fala de que todo o processo de conflito que ocorre num relacionamento não é somente de um. Os dois fazem parte. E aí a gente lembra aquele caso, o famoso caso da mulher adúltera, em que, devido às concepções machistas da época, só foi visualizado a mulher que apedrejava. O homem que participou porque ela não praticava adultério sozinha, ele não foi responsabilizado, pelo menos o que a história nos mostra. Intromissões de amigos e familiares. Essa daqui eu me identifiquei. Foram 5 anos do meu relacionamento, espero que a minha esposa não esteja vendo agora, porque se eu chegar em casa eu vou apanhar. 5 anos do meu relacionamento morando na casa dos meus sogros. E foi uma experiência espetacular. São pessoas que eu amo, devo muito, inclusive digo até para ela, que quando eles estiverem na velhice e não estiverem aonde morar, eles vão conosco, com certeza absoluta, sem pensar 2 vezes. Então é algo que eu sou muito grato. Mas como nós entendemos, estamos no mundo de provas e expiações, não existe família perfeita. Seria um ledo engano acreditarmos final de filmes que a gente vê, principalmente em algumas emissoras de TV. Aquele final romântico, né? Aquele que a gente vê no final, a gente até chora, se identifica com algumas passagens. E quando termina, nós levamos aquela ideia de que aquilo vai ser para sempre. E aí eu não quero fazer propaganda, sugiro que vocês um dia possam assistir, não é um filme espírita, mas não sei se alguém já assistiu, O Diário de uma Paixão. Esse filme, para mim, é um clássico. Toda vez que eu assisto, eu choro. Toda vez. Por quê? Porque eu pude perceber nesta obra, que não é espírita, exatamente uma relação de amor verdadeiro, um amor profundo, um amor de cuidar. A companheira estava sofrendo do mal de Alzheimer. E ela só tinha 5 minutos de lucidez. E como ele ativava essa lucidez? Lendo para ela, contando as histórias que ela não sabia que era dela, mas em determinado momento ela lembrava. E quando ela lembrava, ela se emocionava, abraçava. Eles faziam juras um para o outro. E em menos de 5 minutos, ela dizia, quem é você? Ali, não, sou eu, o amor da sua vida, sou fulano. Não, não te conheço, eu não te conheço. Sai daqui, socorro. E aí ele começava a chorar. E ele fez isso até o último suspiro dela. E por último, a última causa, inclusive nas obras relacionadas a um processo obsessivo, que é uma das frentes que Kardec tem um cuidado muito grande de lidar, que nós passamos por esse processo, vem ser a pornografia. Por que eu digo a pornografia? Porque eu trato assim com um certo cuidado. Porque na obra Libertação, de Emmanuel, se não me falha a memória, ou é André Luiz, peço desculpas. Muito obrigado. André Luiz, ele relata exatamente que no plano espiritual das trevas, um trabalho feito para que as pessoas não pudessem seguir o caminho do Cristo. E aí situamos a família. E nesse trabalho feito, onde foram recrutados
pós-doutores, doutores de universidades desencarnados, que adquiriram um grande conhecimento, mas de moralidade tinham muita dificuldade. E aí foram feitos estudos e detectaram as chamadas 4 legítimas verdades, que foi uma apologia irônica que eles fizeram, porque isso foi feito no Oriente, fizeram a Buda, porque ele fala das 4. E aí fizeram. Quais são as 4 legítimas verdades, entre aspas, em que nós estamos sujeitos se não estivermos vigilantes? Primeira delas, o sexo. A segunda delas, exatamente o narcisismo, que vem ser eu acreditar que eu sou o centro do universo. Tudo tem que rolar a meu favor. Eu só realmente perceberei que aquela família me faz feliz se ela estiver me fazendo feliz. A terceira vem ser o poder. Emmanuel vem pontuar para nós que é um meio que nós vivemos de dificuldades, mas extremamente redentor para nós. Não estamos aqui querendo trazer ideias masoquistas, mas à luz da doutrina espírita precisamos entender qual o significado, qual o papel da nossa família está em nossas vidas. Alguns autores até mencionam de que o nosso maior laboratório, o local onde nós não teremos como mascarar as nossas dificuldades, é dentro de casa. A gente pode estar no trabalho, não é nenhum espírito, tá? Foi só um negócio que caiu ali, que ele derrubou, mas está tudo bem. Não é só no local de trabalho, na escola, no local público, a gente faz o nosso esforço. Isso é muito natural. Mas dentro de casa, realmente, entre 4 paredes, a gente não consegue. Mas não tem nada de errado nisso. Não é hipocrisia, porque nós estamos fazendo exercícios. Se nós formos imaginar que nós vamos dar um salto, ou seja, depois dessa palestra, a partir de agora eu não vou mais errar, realmente nós vamos acabar até desistindo de vir para o Centro Espírita e eu vou ficar arrependido porque eu não vou ver você mais por aqui na próxima vez. O processo, ele é repetido. Mas não repetido no sentido de simplesmente fazer por fazer. É de nós tirarmos aprendizados de cada queda que nós tivemos. Esse é o propósito que os Espíritos Superiores da Terra nos esclarecem através da doutrina. E falando deles, eu venho compartilhar com vocês, em cima dessa reflexão de hoje, 3 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Evangelho. E eu vou só acrescentar uma obra do Emmanuel, chamada Pensamento e Vida. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é um livro que eu convido a todos terem de cabeceira, porque se você puder ler gradativamente, você vai perceber que toda a doutrina espírita, a parte filosófica, científica e a parte da ética religiosa estão contidas nele. Por isso que lá na introdução fala de que a obra que resume a doutrina exatamente é o Livro dos Espíritos. As outras vêm aprofundar, ou seja, vão verticalizar. Então, na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Olha só. Qual o objetivo da encarnação? Na 167, ele pergunta qual o fim objetivado da reencarnação. Kardec, será que cometeu algum erro aqui? Ele errou a escrita? A resposta dada na primeira, encarnar. O processo de estar vindo num corpo. Vivemos um determinado período, depois retornamos. Nos preparamos e reencarnaremos novamente. Qual é a finalidade disso? Aí eles respondem na questão 132. É a nossa purificação. É o nosso aperfeiçoamento. Então nós precisamos encarnar para evoluir. Agora um detalhe muito importante a ser considerado na questão 167, que ele fala,
qual o fim objetivado da reencarnação, que é o nosso caso. Encarnação seria para espíritos primitivos. Podemos até sinalizar os homens das cavernas. Por exemplo, período em que não há desenvolvimento do sentimento, apenas força bruta. Por isso que existe aquela metáfora, não sei se alguém da minha época, né, assistiu aquele desenho, os Fred Flintstone, né? Na época da Pedra Lascada, a declaração de amor era um tacape na cabeça da companheira, né? Era uma forma de, quando dava, ela ainda ficava quase, ele me ama, ele não me ama, ele me ama. Que era uma visão exatamente do relacionamento naquela época. Claro que de uma forma engraçada. Mas, na realidade, era força bruta. Era o mais forte subjugando o mais fraco. Eram os grupos sociais procurando se defender dos animais ferozes. Então, isso fez parte da encarnação. Porque nós já passamos por isso. Nós estamos agora neste processo, que é a reencarnação. Nós estamos retornando, e essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Nós já viemos trazendo ao longo de séculos e milênios experiências armazenadas. E por que eu estou falando isso? Porque quando Kardec pergunta qual o fim objetivado, a resposta dada pelos espíritos, estamos encarnados para expiar. E muitas pessoas acabam distorcendo até o significado dessa palavra. Ah, eu estou nessa família porque eu vim para sofrer. Porque eu devo ter feito algo muito ruim no passado. Esse meu marido, meu Deus do céu, espero que essa seja, se Deus quiser, essa é a última encarnação que eu tenho com ele. Porque eu não aguento mais. Mal sabe que está num processo de recuperação paralela. A palavra expiação não vem ter essa conotação negativa. Se nós pudermos observar a etimologia da palavra, nós vamos perceber que ex significa extrair. Você vai retirar. Pia não é a pia do banheiro, da louça, da cozinha. Pia significa pureza. Ação de extrair a pureza. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Desta agora e das nossas próximas que virão. Extrair o bem e o belo de dentro de cada um de nós. A gente tem que fazer prova, não tem? Quem adora fazer prova aqui? Quem adorou fazer prova? Chegava naquele dia assim, não dava nem dor de barriga, nem passava mal. Nem levava, como eu fazia antes de ser espírita, levava assim um batalhão de terços. Enchia o braço, parecia até um gladiador, cheio de terço no braço, com todo respeito. E aí acreditando que, quando perguntaram para mim, Deus vai me ajudar. Sem eu ter estudado. E aí eu fui aprendendo exatamente que a experiência foi exatamente me trazendo um aprendizado. Eu fui percebendo que Deus sempre vai me ajudar. Sempre. Mas existem situações que nós precisaremos passar. Por isso que existe uma lei natural, denominada a lei de liberdade. Livre-arbítrio. Nós somos livres. Livres para fazer uma reflexão hoje, continuar do mesmo jeito ao sair daqui. Com todo respeito à fala feita pela nossa irmã na preparação, na oração, de nós sairmos diferentes. Isso pode acontecer ou não. Quem é que vai tomar a decisão? Somos nós mesmos. Então, é muito importante, meus irmãos e irmãs, nós compreendermos que hoje, fazendo a relação com as questões familiares, que a nossa existência, ela foi, não sei se a palavra seria certa essa, não sei se eu vou estar sendo preciso, milimetricamente planejada. Não há uma partícula, uma nanopartícula de falha nesse processo. Não sei se alguém pode pensar assim, mas não precisa falar. Será? Quando a gente duvida de algo,
que isso faz parte do nosso processo de crescimento, é muito importante compreendermos. E Kardec fala sobre isso. No Obras Póstumas ele fala que essa é uma ideia que também ocorre muito no próprio movimento, que é a ideia do deísmo. Não sei se você já ouviu falar. O que vem a ser o deísmo? Eu tenho a certeza de que Deus é bom, eu tenho a certeza de que Deus é misericordioso, eu tenho a certeza de que Ele é amor total, que Ele não me castiga, mas naquela situação que eu vivi, eu estou vivendo, Ele deu uma vacilada. Isso é o deísmo. É eu acreditar que existem leis que fogem ao controle de Deus. Mas, na verdade, nada foge. Tudo faz parte de um contexto, como foi dito ainda há pouco, milimetricamente calculado. De uma forma que, inclusive, foge à nossa compreensão. E aí, quando nós fazemos essa reflexão, nós poderemos trazer uma questão muito importante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem são os meus familiares? Na sua grande maioria, são espíritos no qual nós temos dívidas. Dívidas muito grandes. A prova disso, existe um capítulo específico que trata da ingratidão dos filhos e o laço de família. Os Espíritos nos esclarecem que são reencontros, porque aquele pai, aquela mãe, ou aquele marido, aquela esposa, fracassaram flagrosamente no passado. Podem ter matado, podem ter usurpado, podem ter destruído famílias. E quando nós retornamos para o plano espiritual, nós vamos nos deparar conosco. E no momento que nós estamos no plano espiritual, nós vamos perceber exatamente como foi a nossa sementeira. E como no passado não foram boas, nós nos deparávamos com processos de culpas muito grandes. Imaginemos ficar décadas, e até como foi mencionado numa obra intitulada Obsessão e Movimento Espírita, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de casos de pessoas que sentem a culpa, elas ficam um decênio. Você sabe o que é um decênio? Vou dar uma dica. Você sabe o que é um milênio? Um milênio é 1000 anos. Então, um decênio... Bom, todo mundo aprovado já. Aqui está todo mundo bom. Já sei que vocês davam um show de matemática lá. Já sei disso. 10.000 anos. Tenta imaginar. Então, há uma relatividade muito grande. E, graças a Deus, há um momento que a gente se arrepende, sinceramente. Mas só arrependimento basta? Claro que não. Kardec nos traz na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, o artigo 16º, ele nos coloca que para a reparação de uma falta, isso é muito importante, para que nós possamos apagar uma falta, algo que nos machucou, quando nós tomamos consciência de termos causado tanto prejuízo para alguém, somente o arrependimento basta. E aí os Espíritos nos esclarecem que o arrependimento é uma das etapas. É muito importante. Tão importante que o arrependimento sincero é responsável de permitir os famosos resgates, quando é feito em trabalhos mediúnicos nas incursões que são feitas em regiões muito trevosas, muito difíceis. André Luiz, inclusive, exemplifica na obra, se não me falha a memória, eu não sei se é o Mensageiros ou Missionário da Luz, da famosa rede. Quando eles vão fazendo as incursões, muitas pessoas estão pedindo clemência, pedem para ser ajudadas, mas, inexplicavelmente, entre aspas, a rede vai pegando somente alguns e outros eles tentam tocar, mas não conseguem. E aí o instrutor de André Luiz explica que aqueles que são içados pelas redes são os que estão sinceramente arrependidos. Estavam prontos para iniciar um novo caminho.
Então isso conosco podemos ter a certeza aconteceu. Na verdade, com todos nós que estamos encarnados, espírita ou não espírita. Então, o arrependimento faz muito parte desse processo. Mas existem dois muito importantes. A expiação, olha só, linkando com a questão 167. Qual o fim objetivado da reencarnação? Expiação. Olha só, faz parte do processo da nossa purificação. E aí, a terceira palavra que vem ser a reparação. Como nós podemos exemplificar de termos práticos a reparação? Se eu sou um marido ou uma esposa, ou um pai ou uma mãe autoritário, de eu começar a fazer esforços de me conhecer e principalmente de ouvir a opinião daqueles que me cercam. Porque se eu não fizer o exercício de ouvir, eu posso acreditar que estou no bom caminho, mas eu posso me enquadrar naquela fala do próprio Evangelho. Aqui todos me obedecem, mas sem falar, também me odeiam. Então a reparação é este processo quando nós conseguimos colocar em prática o nosso processo de extrair a pureza. Vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. Porque se bastássemos nós crermos ou entendermos, seria bastante simples. Por isso que muitas pessoas acabam não vindo para a doutrina espírita e a gente respeita. Porque procuram respostas, soluções dos problemas de forma externa. E isso não invalida o tratamento espiritual, não invalida as palestras públicas, não invalida o trabalho mediúnico que é feito para amparar a comunidade, como os trabalhadores da casa. Não invalida. Mas se o indivíduo não quiser mudar, serão apenas meios. E trazendo para a nossa reflexão, será apenas conhecimento. Por isso que eu me lembro muito de Alcione, no livro Libertação, quando ela fala algo muito significativo para nós. E quando eu digo para nós, eu estou incluído também. Tá? Que vem ser que a mensagem do Cristo, ela não deve ser somente meditada e refletida. Que ela não deve ser apenas percebida como sendo algo belo, sublime, que não vai nos trazer o consolo. E aí ela completa, ela precisa ser sentida e vivenciada. Então, esse é o nosso grande desafio na convivência familiar. Nós fazermos exercícios de sentir e viver aquilo que nós acreditamos. Porque senão, se eu somente reconhecer, mas não trouxer nenhuma mudança dentro da minha estrutura espiritual, do meu eu, será simplesmente conhecimento. E conhecimento, só por ser conhecimento, nós podemos trazer exemplos diversos. Pessoas que trazem uma cultura muito avantajada, entretanto, que seja aplicado para outros. Seja aplicado para o seu colega de trabalho, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, com exceção exatamente de si próprio. Inclusive, hoje eu fiz uma dinâmica, que eu dou aula para o ensino médio, numa disciplina chamada de percurso comum, com esse novo formato do ensino médio, chamado Matemática Aplicada. Só que eu vinha percebendo que a turma estava tendo muitas dificuldades de relacionamento. Aí eu fui fazer um exercício de inteligência emocional com eles. E aí usei aquela animação da Pixar, não é fazendo propaganda não, Divertidamente. Não sei se alguém já assistiu, que fala exatamente dos 5 sentimentos básicos que todo ser humano traz: raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. E aí, na hora que ocorreu a dinâmica, foi muito interessante.
O que causava nojo? Aí um pulou logo falando. Olha, o que me causa nojo é exatamente a arrogância das pessoas. Quando ele terminou de falar, 3 pularam. Mas tu é arrogante. E isso foi apenas um exemplo que aconteceu. E no final, nós fechamos uma reflexão. Por que a inteligência emocional hoje ela é muito importante? Por que é necessário a gente poder se conhecer? Porque se a gente não se conhecer, a gente vai acreditar que nós estamos no caminho. E muitas das vezes estamos dando uma desvirtuada dele. E uma das maneiras de nós percebermos isso é exatamente ouvir as pessoas. Às vezes, em casa, quando eu não estou vigilante, é muito difícil fazer esse exercício. Qual é o exercício? De chegar em casa, numa hora de almoço, só a minha família, ou na hora de descansar, a gente fazer a nossa roda para conversar e eu perguntar. Uma pergunta que eu fico torcendo para só ouvir elogios. Quais são os defeitos que mais te incomodam de mim? Eu não vou falar, porque se eu for falar vai cair um rolo de papel higiênico assim que vai cair lá na porta. Mas o que eu fiquei feliz foi de perceber que a família que eu estou não teve medo de falar. Porque há uns 10, 15 anos atrás, não falava. Às vezes até dizia assim, não, está tudo bem. E eu percebi alguma coisa estranha. Até quando eu fui me permitir ouvir. E a doutrina, em especial o evangelho, foi me auxiliando a me perceber no processo. Então, quando a gente vai fazendo esses exercícios de tentar ouvir o outro, é um pouco doloroso porque nós somos orgulhosos ainda. Mas é um grande sinalizador de misericórdia divina na nossa vida. Porque você saber aquilo que incomoda nas outras pessoas, mesmo que você não perceba, já é uma sinalização de que você pode trabalhar se você quiser para isso. Como nosso tempo já está esgotando, só temos 9 minutos, eu não vou mencionar todas as questões que eu queria, mas eu gostaria de chamar a atenção somente de 2. Eram 8. Uma delas que fala da questão 909. Eu convido a vocês a darem uma lida e uma refletida. É uma questão que ela trata sobre as nossas dificuldades. Porque todos nós conseguimos perceber as nossas conquistas, as nossas qualidades, aquilo que nos agrada e que em alguns momentos agrada as outras pessoas. Isso é muito bom. Mas nós temos dificuldades de fazer esse acolhimento conosco mediante as nossas dificuldades. Principalmente quando a gente se depara com uma situação que a gente acredita ser intransponível. Olha, nessa encarnação não dá para eu mudar. E aí, para quem tem esse pensamento, eu trago uma má notícia. Muito provavelmente foi para essa encarnação que você veio para isso. Não foi para você mudar aquela dificuldade que você olha, não, essa aqui dá para fazer, essa é tranquila. Mas aquela que eu sou apaixonado, eu me entrego, é esse que vai ser o nosso maior objetivo. Então é possível a gente vencer a nós mesmos? E eles respondem que sim. Ainda dizem mais, fazendo poucos esforços. Olha só. Fazendo poucos esforços. E aí eles fecham. Quão poucos fazem pequenos esforços. Então aí é importante nessa reflexão nossa, nesse mergulho, nessa verticalização, nos acolher. Não tem nada de errado nós identificarmos as nossas dificuldades, porque é necessário. Como diz o próprio André Luiz, quando o espírito encarnado já consegue identificar seus defeitos, já tem 50% do caminho andado. 50%. E a outra questão
que tem a ver com essa, que fala sobre as paixões irresistíveis, que é a questão 911. Kardec faz uma pergunta muito singular. Ele pergunta se existem paixões irresistíveis a ponto de nos controlar nossa vontade. Resumindo, a carne é fraca? E aí os espíritos superiores da Terra respondem. Espíritos, diga-se de passagem, que já passaram o que nós passamos. Todo aquele que acredita que realmente existe algo dentro de si que é intransponível, não é que ele não consiga, é que ainda se compraz com essa dificuldade. Então é muito importante a gente perceber isso. Que aquela síndrome, que eu acho que todos aqui já devem ter ouvido falar, né? Que até virou uma música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Como é que termina? Como? Quase isso. Vou ser sempre assim. Só não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Ou seja, todo mundo tem que mudar, menos eu. Então, a questão 911 coloca que nós temos condições, sim. E como os espíritos superiores já nos relatam, através das obras complementares, este talvez seja o nosso maior desafio reencarnatório. E aí, para finalizar, que só tenho 5 minutos, que é uma reflexão para nós, principalmente quando nós estamos convivendo com os nossos entes queridos. E é muito difícil, né, a gente amar 24 horas. É muito difícil a gente ser dócil 24 horas, porque nós ainda não estamos sendo assim. Mas nós estamos na caminhada. Esse é o mais importante. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz uma frase muito importante, que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis. O que quer dizer isso? Que a família é o nosso espelho. Que tudo aquilo que nos incomoda no outro, adivinha onde está também? Dentro da gente. Então, tanto as coisas que nos agradam como nos desagradam, também estão. E Marcos, para finalizar, como nós poderemos agir de maneira profilática, preventiva nesse relacionamento? Começar a pensar em ações que possam realizar isso. Como nós poderemos fazer pequenos exercícios? Ah, não, Marcos, me desculpe, mas eu não vou fazer, porque se eu chegar e disser para o meu marido ou para minha esposa, meu amor, assisti uma palestra e hoje eu vim reconhecer que eu não te digo mais eu te amo. E eu vou te dizer eu te amo. Aí o outro já vai dizer assim, o que é que tu queres? Quanto tu queres? Nós temos que estar preparados, porque mudança não ocorre da noite para o dia. Até o momento em que eles perceberem que nós não queremos nada, apenas fazer o bem. Então esse é o nosso desafio. Mas Marcos, se minha família não mudar, isso já não é problema meu. Porque como diz Joana de Ângeles, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. Olha só o que ela diz, está no Evangelho. O mal que me faz mal não é o que me fazem. Mas sim, quem pode completar? É o que eu faço, exatamente. Esse é o mal que me faz mal. Por isso que Jesus nos convida a pagar o mal com o bem. E aí, encerrando, temos 2 minutos, lembrando da regra de ouro que Jesus, quando foi perguntado pelos fariseus, depois de ver quantas informações tinha, qual era o maior mandamento? Olha só. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Olha! Então o Evangelho traz para nós essa grande sacada. Eu só posso amar a Deus se eu amar ao próximo.
Então, se nas relações familiares eu não estou conseguindo amar a minha família, eu estou também não amando a Deus. Isso é importante a gente entender. Mas eu só posso amar ao próximo se eu começar a me amar. Mas não é para você chegar na casa de vocês, olha, eu me amo, olha no espelho, eu te amo, você é espetacular, não é nada disso. Mas o amar no sentido que os espíritos superiores colocam. O que quer dizer a gente se amar? Não é ser narcisista, é da gente poder perceber que nós estamos no caminho certo. Que Jesus sempre esteja conosco e muito obrigado.